Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja do Show da Fé. Aflige, situações que te faz você se enfraquecer. Às vezes você nesta manhã até se perguntou: Senhor, por quê? Por que que isso tem acontecido? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu não sei o que eu sim para fazer o que o Senhor venha me abençoar? Ah, Deus, ao que desejo no meu coração, a vontade, um querer, um agir, sim, Deus, ó Pai. Por isso nós te pedimos que nessa noite o Senhor haja em nosso favor, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu creio que nessa noite o Senhor vai realizar sobre a minha vida aquilo que eu preciso e desejo de Ti, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Boa noite. Tudo bom com vocês? Vamos se colocar, sentar aí e aproveitar a presença de Deus que está sobre nós e trazer uma palavra de Deus. Nessa terça-feira da vida sentimental, onde nós estamos orando pelos sentimentos tanto da alma como do coração. Amém? E às vezes nós temos que fazer isso, meu irmão, de orar, de pedir a Deus a direção que deve ser tomada, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, você que trouxe, lá em Mateus, capítulo 19, o versículo é o 21. Algo de muita importância para nós aqui, que vai falar contigo, assim como falou de manhã, como também falou à tarde e agora à noite, em nome de Jesus. Amém? Abrir aí, acharam aí, Mateus capítulo 19, o verso, eu falei 21, né? 21. Mas daqui a pouco eu volto um pouco para trás para você entender mais um pouco da palavra de Deus. Acharam? Posso dizer? Posso falar aqui? Em nome de Jesus? A mensagem que eu quero trazer hoje é, muitas das vezes, nós, homens de Deus e mulheres de Deus, perguntamos para Deus o que devemos fazer para conquistar o quê? A bênção, o milagre. É, na verdade. Quantas vezes você já chegou e na sua oração, no seu dia a dia, você chegou e disse para Deus: Deus, o que eu tenho que fazer para receber a bênção? O que eu tenho que fazer para conquistar aquilo que o Senhor prometeu na cruz para mim? É, na verdade. E hoje Deus nos mostra o que você deve fazer. Estudando isso, meditando sobre esse versículo, Deus me chamou a atenção aqui, algo muito importante, que essa passagem, esse versículo aqui é conhecido diante de nós. Olha só o que diz ali. E disse Jesus: se queres ser o quê? Perfeito, vai, vende tudo o que tem e dá a quem? Aos pobres. E terá um tesouro aonde? No céu. E vem e o quê? E segue-me. Olha só, vamos ler novamente. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terá um tesouro aonde? No céu. Mas o que me chamou a atenção é aqui, ó, no finalzinho. E diz: e vem e segue-me. Olha só, a palavra de Deus diz que esse homem aqui era o jovem rico, como nós conhecemos essa mensagem, essa passagem que fala do jovem rico. O jovem rico era algo que ele queria, que ele desejava de Deus, algo na vida dele. Ele era um homem que desejava a salvação eterna, que é o quê? A bênção maior, que todos nós precisamos, que todos nós queremos, que todos nós almejamos, é ou não é verdade? Só que ele chegou até o Senhor Jesus e disse: Jesus, Senhor, o que eu faço para dar a vida eterna? O que eu faço para receber aquilo que eu quero, que eu preciso, que eu tenho mais importância para a minha vida? E ali naquele momento Jesus olhou para ele e falou assim: olha, você deve fazer o seguinte, você deve obedecer os mandamentos. Vamos lá para você entender um pouco melhor. Aí você está no 19, nós estamos no 21, vai para o 16. E diz assim:
E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda o quê? Guarda o quê? Os mandamentos. Meu irmão, nós temos que entender, se eu quero receber a bênção de Deus, se você quer receber a bênção de Deus, o que você deve fazer? Guardar o quê? Os mandamentos. E ali naquele momento, o jovem rico, foi até Jesus e disse para ele: o que eu posso fazer para lhe dar a vida eterna? E ele disse: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Vem e segue-me. A questão que eu quero trazer para você no dia de hoje é o quê? Que o que você precisa, Deus tem para te dar. O que você necessita, Deus tem para oferecer na sua vida. Mas Deus só pode fazer algo na sua vida quando? Quando você deixar, se desprender de tudo aquilo que está te prejudicando, a você ter uma comunhão, a de você ter uma aproximação de quem? De Jesus. Esse jovem, ele tinha riqueza, só que essa riqueza estava impossibilitando, estava impedindo de quê? Que Jesus pudesse viver na vida dele, em nome de Jesus. E às vezes na nossa vida nós também fazemos essa pergunta, como ele fez. E essa pergunta que ele fez foi uma pergunta que ele chegou até o Senhor Jesus. Então, quer dizer, era um homem que estava na presença de quem? De Deus, que estava na presença do Senhor Jesus. Mas algo nele tinha que ser tirado para que Jesus pudesse abençoar. E eu falo para você também, que às vezes na nossa vida tem que sair algo de nós para que Deus possa fazer o quê? Você ser abençoado em nome de Jesus. E ali, volta lá para o 21. E agora o 22, diz aí. E olha só o que ele fez. E o jovem, ouvindo essas palavras, ele ouviu a palavra de Jesus, dizendo: vende tudo que tem, dá aos pobres. Vem e o quê? E segue-me. E aí ele, ouvindo aquelas palavras, o que ele diz? Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se o quê? Triste. Por quê? Porque possuía muitos bens. O que quer dizer aqui? O que o Jesus pediu para ele? Jesus pediu que ele viesse e seguisse ele. Que ele tomasse uma atitude e viesse a seguir a quem? A Jesus. E como que é seguir a Jesus? Eu falei de manhã, eu falei de tarde. Seguir a Jesus é você estar do lado dele, fazendo, andando com ele? Não só isso, é você fazer a vontade de quem? De Deus. E qual é a vontade de Deus? Fazer os mandamentos se cumprir, em nome de Jesus. E ele se retirou triste, porque ele sabia que aquilo ali ele não poderia fazer, que era se desprender de toda a riqueza. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, o que ele queria? Qual era o desejo dele? Qual era a vontade dele? Era ter uma vida eterna. E uma vida eterna é aonde? Está no céu. Era estar na presença do Senhor, buscando ao Senhor. Só que Jesus chegou e disse para ele: vende tudo que tem. Volta lá no 21, para você entender. No versículo 21 diz assim, põe aí, versículo 21. E disse Jesus: queres ser perfeito? Ou quer dizer, quer receber a bênção? Quer ter a vitória? Quer ter a conquista? Garanto para você que fala: sim, Senhor, quero isso. Ele diz: vai, vende tudo que tem e dá ao quê? Aos pobres. E olha, diz: e terá um tesouro aonde? No céu. Então quer dizer, ele queria viver uma vida eterna com Deus. Aí eu pergunto para você: dinheiro, riqueza, você consegue levar para o céu? Propriedade, ou como diz aqui, condições financeiramente, você consegue levar para o céu? Não, meu irmão. Porque quando nós formos para o céu, nós vamos levar somente a nossa alma, o nosso corpo fica aqui na terra. Só que ele não entendeu isso. E às vezes nós não entendemos quando Deus dá uma direção, dá umas orientações, dá um mandamento para nós fazermos, e ali naquele momento fala: não, Senhor, isso eu não posso fazer. Vou falar um daqui.
quando Deus ele pede para que você venha perdoar aquela pessoa que te maltratou, que venha perdoar aquela pessoa que te fez o mal, a pessoa logo chega e diz: não, Senhor, isso não. Pode fazer outra coisa, pode pedir outra coisa, mas não vou perdoar essa pessoa. E quantas pessoas, meu irmão, estão assim, vivendo a tristeza, vivendo em solidão, porque não quer obedecer os mandamentos, quer a bênção de Deus. Veio até Deus e fala: Deus, o que eu faço para lhe dar a vida eterna? O que eu faço para receber a bênção? O que eu faço para ser feliz? E Deus fala assim: ó, faça isso. Mas a pessoa às vezes não está obedecendo. Ou às vezes não quer fazer o quê? O que Deus está pedindo, o que o Senhor está pedindo em nome de Jesus. E esse jovem, ele saiu de lá triste e dizendo: não, olha só o que diz aqui no verso 22. 22. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Meu irmão, esse jovem tinha tudo para ser feliz, tinha tudo para conquistar a bênção de Deus, só que ele não quis. Por que ele não quis? Porque ele não deixou com que Jesus viesse direcionar a vida dele. Agora vamos entender um pouco. Aqui é só o entendimento, aqui é só a introdução para você entender. Vamos lá em Eclesiastes, capítulo 8, no verso 5. Esse jovem, ele guardou os mandamentos. Só que na hora que era para executar, ele não executou. Agora eu quero trazer aqui algo muito importante para você. Coloca aí, Eclesiastes 8, 5. Em nome de Jesus. Olha o resultado aqui daquelas pessoas que querem receber a bênção de Deus. Quem quer receber a bênção de Deus aqui? Todos nós queremos, né? Mas para isso você tem que guardar os mandamentos. Olha só o que diz ali. Quem guardar o quê? O mandamento, não experimentará nenhum mal. Quer dizer, ali já começa a dizer, quem? Então, quer dizer, eu me entendi o seguinte, que quem é porque tem pessoas que não vão guardar, ou também não querem guardar o quê? Os mandamentos. Mas ele diz, quem guardar os mandamentos, não experimentará o quê? Nenhum mal, ou mal nenhum. Diga graças a Deus. Mas por quê? Às vezes, tem muitas pessoas que estão experimentando o mal. Porque muitas pessoas estão vivendo solitárias. Porque muitas pessoas estão vivendo só. Porque muitas pessoas estão vivendo uma vida depressiva, uma vida iludida, uma vida de sofrimento, de tristeza, de decepção em sua vida amorosa. Por quê? Porque não tem guardado o quê? Os seus mandamentos. E o que é guardar os mandamentos? O que é o mandamento, pastor? Mandamento é a palavra de Deus, é a ordem, é a direção, é a orientação que Deus tem nos dado para nós no nome de Jesus. E quantas pessoas no dia de hoje, meu irmão, têm recebido a orientação, têm recebido a direção, têm recebido aquilo que Deus está mostrando para que ela seja feliz, mas ela não tem guardado. Guardar, eu falei de manhã, de tarde, o seguinte, guardar não é você pegar, vamos dizer, eu tenho esse celular aqui, pegar e colocar no bolso. É só isso? O guardar? Sim ou não? Não. O guardar é você guardar, vamos dizer, se for no coração, guardar e praticar. Agora eu falo para você, esse jovem rico, ele disse que guardou os mandamentos, que não roubará, não matará, não furtará, nem honrará teu pai e tua mãe. Só que o que acontece? Na hora que era para ele executar, de ele fazer, de seguir a Jesus, ele não quis seguir. E nós entendemos que Jesus aqui é o quê? A palavra de Deus. No momento que a palavra de Deus é lançada, no momento que a palavra de Deus é ministrada, no momento que a palavra de Deus diz algo a você, o que você deve fazer? Você tem que pegar aquela palavra, colocar no seu coração, guardar no seu coração e praticá-la. Aí sim, você não vai experimentar nenhum mal. Mas quantas pessoas, volto a dizer, quantas pessoas no dia de hoje estão experimentando o mal, meu irmão? Quantas pessoas estão vivendo uma vida de solidão? Quantas pessoas estão vivendo uma vida solitária? Quantas pessoas estão vivendo uma vida de sofrimento? Por quê? Porque não tem guardado o mandamento. Porque não tem guardado a palavra do Senhor no seu coração e nem praticado. Você pode ver que todas as pessoas que andaram com Jesus, que seguiram Jesus, todas elas foram abençoadas. Por quê? Porque todas elas queriam algo de Deus e seguiam e serviam ao Senhor.
O que eu quero trazer hoje, nessa noite, que você tem que fazer o quê? Você tem que vir a Cristo e seguir. Seguir não é andar somente. Você tem que fazer aquilo que Deus manda você fazer. Olha um exemplo que eu quero trazer para você aqui. 1 Reis, capítulo 13, no verso 10 em diante. Primeiro livro de Reis, 13, versículo 10 em diante. Olha só. Vamos ler no do 6. Eu falei 10, mas vamos ler no 6 aqui, que é mais importante para você entender um pouco melhor. Olha só o que diz no 6. E então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplicai ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitui a minha mão, pelo que o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se restituiu, e ficou como dantes. Verso 7. Olha só. E disse então o rei ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei uma recompensa. Ele falou assim, vem comigo à minha casa e eu vou te dar uma recompensa por o ato de fé que você fez, de você ter me curado dessa mão que estava mirrada. E ali, olha que foi a resposta do homem de Deus. Verso 8. E mais o homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me desse a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Por que ele falou isso, pastor? Verso 9. Olha o que diz: porque assim me ordenou. Ou outras palavras, porque assim me mandou. Deixa eu ver se está aqui igual aqui. Olha só o que diz aqui. Aqui está do mesmo jeito. Porque assim me ordenou o Senhor pelas suas palavras, pela sua palavra, dizendo: não coma pão, nem beba água, e nem volte pelo caminho por onde o quê? Vieste. Então, esse homem, esse profeta jovem, ele estava o quê? Obedecendo os mandamentos de quem? De Deus. E os mandamentos é o quê? A palavra do Senhor. É a escritura sagrada. Naquele momento, Deus falou para aquele jovem: você vai para esse caminho, e nesse caminho você não vai comer nem pão, nem beber água, e nem voltar pelo mesmo caminho. Chegou o momento de o rei querer abençoar, por ele feito um ato de fé. O que ele fez? Ele falou assim: vamos em casa ali, vamos comer pão, vamos beber água, vamos se confortar ali na cadeira e descansar. E ele falou: não, Senhor, ainda que você me desse a metade daquilo que você tem, eu não voltaria. Aqui fala desse jovem profeta. Até então, no começo, o que ele estava fazendo? Ele estava obedecendo. Não é? Estava guardando os mandamentos, estava praticando os mandamentos. E a palavra que eu falei para você em Eclesiastes 8:5 diz: quem guarda o mandamento do Senhor não experimentará mal nenhum. Então, quer dizer, até neste momento ele não estava experimentando mal nenhum. Mas olha só que o verso 10 diz: ele, pois, se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Esse homem estava obedecendo ao Senhor, sim ou não? Estava. Verso 11. Ora, morava em Betel um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que ele dissera ao rei, contaram-nas também ao seu pai. Verso 12. E perguntou seu pai: por que caminho se foi? Ou por onde caminho se foi? Pois o seu filho tinha visto o caminho por onde foram o homem de Deus que viera de Judá. Verso 13. E então disse aos seus filhos: abardai-me o jumento. E abardaram o jumento, no qual ele o quê? Montou. Verso 14. E diz assim: e tendo ido após o homem de Deus, achou sentado debaixo de um cavalo. E perguntou-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E respondeu ele: sou. Verso 15, vou ler aqui para você entender. E então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Verso 16, olha o que diz: mas ele tornou: não posso voltar contigo, nem entrar na tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Deus não tinha dado uma ordem para ele? Deus não tinha dado um mandamento para ele?
Porque quando Deus ele dá algo para nós, quando ele fala algo para nós, é como se fosse um quê? Um mandamento. Volto a dizer para você, lá em Eclesiastes 8:5 diz, quem guarda os mandamentos do Senhor não experimentará mal o quê? Nenhum. Então, esse homem, até aqui, não estava esperando, não estava tendo nenhum mal agindo na vida dele. Por quê? Porque ele estava guardando os mandamentos. Se você quer ter uma felicidade na sua vida, guarde os mandamentos do Senhor. Guarda a palavra do Senhor que tem dado a você, mas não somente guarda, pratica em nome de Jesus. Mas olha só o que esse homem foi fazer. Verso 17. Porque ele foi mandado pela palavra do Senhor ali não comer pão, nem beber água, nem voltar pelo caminho por onde o quê? Vieste. Verso 18. E respondeu-lhe o outro, eu também sou profeta como tu. E o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faz-me voltar ao contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas, ele diz o que ali? Mas mentia ali. Verso 19. Assim o homem voltou com ele, comeu pão e bebeu, comeu pão em sua casa e bebeu água. Olha só o que diz no verso 20. E estando ele na mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito ele voltar. 21. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, por que foste rebelde à ordem de Deus? E não guardasse o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Ele chegou e falou assim, por que você foi rebelde com Deus? Deus não falou para você que você não poderia comer pão, nem beber água e nem voltar pelo mesmo caminho? Por isso, por que você foi rebelde? Por que você fez tudo isso? Por quê? Porque ele não guardou o mandamento. Meu irmão, tem muitas vezes que às vezes Deus fala comigo, Deus fala com você algo e você chega e fala assim, vou falar com o pastor, se o pastor está se ele vai conceder isso, se ele vai permitir isso. Eu falo o seguinte, se eu tenho a orientação de Deus, se Deus falou no meu coração que eu tenho que fazer isso, eu vou consultar carne e sangue? Eu vou pedir a direção do homem de Deus? Esse jovem ouviu do próprio Deus dizendo, não come pão, nem bebe água e não volte pelo mesmo caminho. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que chegar até aquele homem e falar, você me perdoa, eu sei que você é um homem de Deus, sei que você está aqui como um homem de Deus, mas eu não vou fazer o que você está mandando, porque meu Deus falou para mim o seguinte, que eu não posso voltar, que eu não posso comer pão, que eu não posso beber água. Só que acontece, a pessoa se deixa se iludir, a pessoa se deixa se levar para a situação fácil. E naquele momento ele voltou. Quando ele voltou, ele desobedeceu o mandamento. E ele desobedecendo o mandamento, o que aconteceu para ele? O mal veio. Ele experimentou o quê? O mal. Porque olha o que diz no verso 22. 22. E olha só o que diz. Mas voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar daquele que te dissera, não comas pão, nem beba água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. 23. E havendo ele comido e bebido, abardou o jumento para o profeta que fizera voltar. 24. E este, pois, se foi, e o leão o encontrou no caminho, e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho. E o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto a quem? Ao cadáver. Olha só a situação desse profeta jovem. Tinha tudo para ser feliz, tinha tudo para receber a felicidade, tinha tudo para receber a bênção do Senhor. Mas ele tinha que fazer o quê? Guardar o quê? Os mandamentos. Qual era o mandamento que Deus tinha dado para esse jovem? Pastor, ele deu que não era para comer pão, nem beber água e nem voltar pelo mesmo caminho. Mas ele cumpriu? Ele cumpriu? Ele fez? Não. Agora eu falo para você, voltando lá no jovem rico, o Senhor Jesus disse para ele, vende tudo que tem, dá ao pobre e me segue. Ele seguiu?
Sim ou não? Não, meu irmão. E quantas pessoas, meu irmão, querem que Deus faça algo na vida dela, querem que Deus faça com que a bênção chegue na vida dela, querem com que Deus abençoe ela, só que falta fazer o quê? Seguir o Senhor. Fazer a vontade do Senhor. Às vezes Deus está falando para você fazer algo e você está falando aí, pastor, mas isso eu não tenho poder de fazer. Isso eu não posso fazer. Pastor, isso não está na minha capacidade de fazer. Mas Deus está falando que você tem que fazer. E você fazendo, o que vai acontecer? Deus vai te abençoar. Deus vai fazer você ser abençoado. Volto a falar como no começo. Quando a palavra de Deus diz que aquele jovem rico falou, o que eu posso fazer para lhe dar a vida eterna? E o Senhor Jesus Cristo diz, vende tudo que tem e dá ao pobre e o quê? E me segue. Só que ele seguiu? Não. Só que ele veio até o Senhor Jesus, veio. E pediu a direção para Deus, sim. Como todos nós aqui, estamos aqui hoje pedindo para Deus. Deus, me mostra o que eu devo fazer para receber a minha bênção. Às vezes a sua pergunta é essa no dia de hoje. O que eu posso fazer para ser abençoado? Pastor, eu já orei, eu já clamei, eu já me consagrei, eu já me fiz de tudo. O que falta mais para mim ser abençoado? Às vezes essa pergunta é a sua, é minha, é a nossa. O que falta, pastor? O que falta para que eu seja abençoado? E ali, no momento, Jesus chega para você e diz a palavra, como Deus disse para esse jovem rico, como Deus disse para esse homem, profeta jovem, dizendo, vem e me segue. O outro diz, não volta por este caminho, não coma pão e nem beba água nesse lugar, nem pare em lugar nenhum. Mas nós seguimos, eles seguiram, eles fizeram a vontade do Senhor. Meu irmão, para você receber a bênção de Deus, você tem que fazer o quê? Voltar a fazer a vontade de quem? De Jesus. Fazer o quê? Seguir a Ele. Seguir não é andar somente com Ele, é praticar toda a palavra que seja lançada, toda a palavra que seja dada a você, em nome de Jesus. Esse jovem profeta tinha tudo para ser um profeta grande, abençoado. Mas o que fez ele ser um profeta que não foi contado mais? Porque no meio do caminho ele deixou de seguir a Jesus. E deixou de fazer a vontade de Jesus. E foi fazer a vontade de quem? Do homem. Foi fazer a vontade de quem? Da pessoa. E quantas vezes nós estamos fazendo a vontade da pessoa e não estamos fazendo a vontade de quem? De Deus. Às vezes você está aqui, querendo buscar a Deus, querendo algo de Deus, querendo a bênção de Deus, mas você quer fazer a sua vontade e não a vontade de quem? De Deus. Por isso que às vezes a bênção não está chegando na sua vida. Por isso que a bênção não chegou na sua vida, por quê? Porque você está fazendo a sua vontade. Está querendo do seu jeito, da sua maneira. E não é do seu jeito, da sua maneira. É da maneira de quem? De Deus. O jovem rico, se seguisse Jesus, fosse até Jesus e fazesse a vontade de Jesus, hoje ele seria um jovem que teria riqueza. Não a riqueza do mundo, não riqueza física, não riqueza materiais, mas a riqueza espirituais. Porque se você entender aqui, nesse lado do jovem rico, ele queria a bênção de Deus, que é a vida eterna. E Deus queria dar o tesouro do céu. Aí a pergunta eu falo para você, qual é a bênção maior? Comparando a riqueza que você tem aqui terrena com a riqueza do céu, qual é a melhor? Qual é a maior? Não é verdade? Qual é a maior? Lógico que é a riqueza do céu. Só que esse jovem rico não entendeu. E ele preferiu a riqueza terrena do que a riqueza do céu. Ele preferiu seguir aquilo que estava prendendo ele do que seguir a quem? A Jesus. Tem muita gente no dia de hoje que está assim, meu irmão, precisando ouvir essa palavra, precisando ter essa direção, em nome de Jesus. Volta lá para Mateus 18, 21. 19, 21, perdão. 19, 21. Mateus 19, 21. Olha que diz. E disse-lhe Jesus. Então quer dizer, Jesus sempre está dizendo para nós o que devemos fazer para fazer o quê?
sermos abençoados. Se queres ser perfeito, eu não quero mudar a Bíblia, mas no lugar de perfeito aqui, se queres ser abençoado, ou se quer a bênção de Deus. Como perguntei para você, e nós falamos todos aqui que queremos a bênção de Deus, sim ou não? E diz, vai e vende tudo que tem e dá ao pobre. Para ele, aquele jovem rico, foi um mandamento. Era o mandamento dele, daquele jovem rico. Deus não disse para outras pessoas outro mandamento, o mesmo mandamento. Deus disse para ele, vai e vende tudo e dá aos pobres. Jesus disse. E o que ele fez? Vem e me segue, disse Jesus. E ele tinha que fazer isso. Às vezes na nossa vida nós temos que fazer algo para que Deus possa abençoar. Só que acontece, no 22 diz o quê? 22. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste. Você está aqui ouvindo essa palavra. Você está aqui tendo a orientação de Deus. Mas cabe a você fazer o quê? Fazer o que Deus te manda. Fazer o que Jesus te manda. Fazendo assim, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Mas o que ele fez? Ele ouviu a palavra e se retirou triste. Porque aquelas propriedades estavam tomando conta da vida dele. O que eu quero trazer para você, meu irmão, no dia de hoje, nesse contexto todinho, existe duas palavras aqui que temos que fazer. Diz, vem e o quê? E segue-me. Primeiro, vem é o quê? É você tomar uma atitude. Deus está pedindo que você tome uma atitude. E qual é a atitude? A atitude que Ele está te pedindo que você faça. E depois, faça o quê? Segue-me. Seguir, como diz, não é só você andar com Ele, mas sim praticar o que Ele tem pedido para você fazer. Mas será que eu, quando recebo a orientação de Deus, quando recebo a palavra de Deus, tenho praticado? Você, quando recebe a orientação de Deus, quando Jesus te dá uma orientação, te mostrando o que você deve fazer, você tem praticado? Você tem seguido? Seguir é isso, meu. Seguir é você obedecer os mandamentos de Deus. E quando você obedece os mandamentos de Deus, pode ter certeza, a bênção de Deus chegará sobre a sua vida, no nome de Jesus. Quem entendeu a palavra, diga graças a Deus. Vamos se colocar de pé então, e vamos orar neste momento, para que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Vem e segue-me. Assim diz o Senhor Jesus. Assim disse Deus, vem e segue. E aí Ele vai fazer você ser abençoado no nome de Jesus. Feche os teus olhos, abre o teu coração nessa presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, às vezes nós nos perguntamos, ó Pai, o que fazer para sermos abençoados? Ou às vezes nós perguntamos, o que eu posso fazer para receber a bênção do Senhor? Quantas pessoas no dia de hoje, Pai, estão assim? Pai, se perguntar aí fora, se a pessoa quer ser abençoado, ela chega e diz, eu quero ser abençoado. Eu quero receber a bênção de Deus. Eu quero receber a vitória do Senhor. Mas Deus disse, o Senhor Jesus Cristo declara, vem e me segue. É o que o Senhor está pedindo para você nessa noite, meu irmão. É o que o Senhor está pedindo para você nessa noite, minha irmã. Esse jovem rico tinha tudo para ser feliz. A única coisa que ele tinha que fazer era ir e seguir o Senhor. Seguir o Senhor é guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos não é só você pegar e guardar, mas praticá-lo também, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que aquele que guarda os mandamentos do Senhor não experimentará mal nenhum. Mas quantas pessoas no dia de hoje têm experimentado este mal? A solidão, a tristeza, o sofrimento, a decepção, a frustração. Quantas pessoas andam depressivas, sendo que não precisavam fazer isso, mas estão acontecendo isso na vida dela, por quê? Porque ela não está guardando os mandamentos do Senhor, não estão praticando a ordem que Deus tinha dado. Um profeta jovem,
até no começo ele estava fazendo isso. Quando chamaram ele para vir comer, beber e voltar para o mesmo caminho, ele disse: não vou fazer isso, porque o meu Senhor me mandou dizendo que não comerei pão, nem beberei água, e nem voltará pelo mesmo caminho. Mas ao decorrer daquilo, o homem que se diz que era profeta e até mesmo mentiu, disse para ele voltar. Disse para ele que o anjo do Senhor disse para que ele voltasse, comesse pão, bebesse água. E naquele momento ele deixou de seguir ao Senhor e começou a seguir ao homem. Porque a palavra do Senhor é bem clara para mim e para você, que quando Deus fala no meu coração, quando Deus fala para mim, eu não devo consultar nem carne nem sangue. Eu devo consultar somente ao Senhor Deus e fazer somente o que o Senhor Deus pede que eu venha fazer. Pai, que nessa noite essas pessoas venham entender, Deus, que o Senhor tem falado com ele, assim como o Senhor Deus falou com aquele profeta jovem, dizendo para ele não comer pão, nem beber água e nem voltar pelo caminho. Assim como o Senhor Jesus disse para aquele jovem rico: faça isso, vem e me segue. Só que esses dois jovens fizeram diferente. Não tomaram a atitude certa, mas tomaram a atitude errada de não seguir ao Senhor. E às vezes nós fazemos assim. Às vezes tomamos a atitude errada e não seguir ao Senhor. Não fazer a sua vontade. Queremos a nossa vontade. Queremos o nosso desejo. Queremos o nosso querer. E isso não agrada ao Senhor. E isso não agrada a Deus. Porque Deus poderia dar muita riqueza para aquele jovem rico. Deus poderia fazer daquele profeta jovem um profeta grande. Mas a desobediência, a falta de obediência para com Deus impediu eles de ter um regresso, de ter um sucesso, de ter uma bênção. Meu irmão, Deus está trazendo essa palavra para você no dia de hoje, para que você venha e segue ao Senhor. Segue a palavra, segue os mandamentos do Senhor. Deus tem te dado mandamento. Deus tem colocado na sua vida mandamentos. Deus tem colocado na sua vida ordem. E essas ordens que Ele tem colocado é que você venha cumprir. Porque se você cumprir nessas ordens, a bênção vem, o milagre vem, a vitória vem. Isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos, ó Pai, a Tua presença. Tu és a nossa vida, Deus. Tu és a nossa razão de viver. Tu és a nossa razão de estarmos aqui. Aleluia. Põe a mão no seu coração neste momento. Oh, diga para Ele. Diga para o Senhor. Diga para Deus que você precisa dEle. Diga para Ele que Tu és a sua vida. Que Ele é tudo para você. Declare. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és a nossa razão de viver.